Você já se sentiu distante de Deus? Alguma vez você sentiu sua fé esfriando ao ponto de achar que ela estava em risco? Então vem conosco que hoje nós queremos estudar a Palavra de Deus e ver o que Deus diz para nós sobre isso. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borchardt, da Paróquia Ebenezer, de Pelotas, Rio Grande do Sul, e vim aqui pedir um pouco da sua atenção para meditarmos na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura para a nossa reflexão de hoje está no livro de Romanos, capítulo 7, dos versículos 1 a 13, onde assim está escrito: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve o tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Quando estamos diante dos mandamentos de Deus, nós percebemos quão pequenos somos e quão falhos somos em tentarmos seguir a letra de Deus. A nossa natureza pecaminosa olha para os mandamentos divinos e deseja fazer justamente aquilo que condena. E assim somos nós, pecadores, insaciáveis, sempre buscando o nosso prazer e não a vontade de Deus. Nós somos pecadores e por isso temos que confessar a Deus esses pecados e pedir dele o seu tão precioso perdão. Eu convido vocês a confessarmos os nossos pecados. Misericordioso Deus, eu, miserável pecador, venho à tua presença confessar que tenho falhado em ser um bom discípulo teu. Fui tentado diante da lei pelas paixões da minha carne e não fui fiel a ti, Senhor. Minhas palavras, ações e omissões estão marcadas pela desobediência. Me encontro em pecado e por isso peço, tem misericórdia de mim. Por amor do Filho Jesus, que me salvou da tua condenação, tem misericórdia de mim. Dá-me o teu perdão. Amém. Se a sua confissão ela é sincera, ela procede do coração e você tem um firme desejo e propósito de viver uma vida agradável a Deus, eu tenho a alegria de anunciar que seus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz.
Queridos amigos, gostaria de falar com vocês um assunto que muitas vezes nos deixa inquietos no coração e na alma. Muitas vezes a gente se sente distante de Deus. Às vezes tão distantes que nem sequer temos forças para fazermos uma oração para Ele. A gente não se sente digno. Esse sentimento, ele é carregado pela culpa de talvez não estarmos buscando ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quantas vezes a gente deixa de ler a nossa Bíblia, de ver aquilo que Deus tem a nos dizer? Ou às vezes também por alguma coisa que a gente fez, por alguma coisa que a gente falou, ou por algo que a gente deixou de fazer. Isso acontece quando olhamos para os caminhos que as nossas vidas estão tomando e observamos que Deus não está muito bem encaixado em nossos planos. E que muitas vezes a gente não está fazendo nada para ter um relacionamento com Deus. Você se sente assim? Talvez a pergunta mais sensata que a gente poderia fazer é: quantas vezes você já se sentiu assim? Eu digo isso pois, ao contrário do que muita gente pensa, a fé ela não tem um crescimento contínuo e linear, como se a gente fosse chegar a um grande auge, como se com a experiência a gente fosse se tornando cada vez mais fiel, mais fervoroso, menos pecadores. Longe disso. A fé cristã ela se parece muito mais como um eletrocardiograma. Isso significa que uma hora a nossa fé está lá em cima, radiante, os nossos caminhos parecem se encaixar perfeitamente com os planos de Deus, e outra hora parece que a gente está cansado, sobrecarregado, distantes de Deus. Acredito que só de ouvir isso vocês já podem se sentir um pouco mais aliviados. É completamente normal esses altos e baixos na fé, mas a gente não pode usar isso como uma desculpa para relaxarmos em o nosso relacionamento com Deus, em o cuidado espiritual que temos que ter com a nossa alma. O apóstolo Paulo acabou entendendo muito bem essas variações da fé quando ele estava diante da lei de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, de que a lei de Deus vai nos guiar para entrarmos em harmonia com Ele, a ficarmos cada vez mais próximos dele, Paulo notou que a lei, na verdade, fazia ele se tornar inimigo de Deus. Isso não significa que a lei seja má. Ela, na verdade, ela é perfeita. Mas quando o nosso eu pecador, as nossas vontades da carne se deparam com a lei, nós fazemos justamente o que a lei condena. E assim somos nós, rebeldes, depravados, quando estamos diante dos retos desígnios de Deus para as nossas vidas. A lei pode nos causar a impressão de nos conduzir a uma harmonia, a uma vida com Deus, mas ela na verdade só nos leva a morrermos no pecado. Assim disse Paulo: quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Paulo estava experimentando a ilusão de que na medida em que vamos cumprindo a lei, vamos também criando um melhor relacionamento com Deus. Muita gente ainda pensa assim, mas diante da lei nós só frutificamos para a morte. Mas um bom relacionamento com Deus só acontece quando a gente morre para a lei. E isso só acontece quando nós nos unimos na morte de Cristo através do batismo que uma vez nós recebemos. Revestidos de Cristo, nós não estamos mais sujeitos à lei para termos um relacionamento com Deus. Cristo tirou esse peso de nós quando Ele se encarnou, virou o homem e foi perfeito aqui na terra. Cumpriu os mandamentos, viveu uma vida perfeita e morreu pelos nossos pecados. Ele foi perfeito quando nós não fomos. Ele deu a sua vida para pagar os pecados das nossas vidas. E é exatamente isso que nos deu um relacionamento com Deus, a obediência e o sacrifício de Cristo. Com Cristo, ainda que estejamos desanimados, pouco fervorosos, ainda que pecadores, nós temos comunhão com Deus. Com Cristo, ainda que a nossa fé tenha altos e baixos, ela ainda é fé, e é fé salvadora.
é fé que nos conduz à vida eterna. Isso não é uma desculpa que a gente deve usar para relaxar na busca do crescimento na fé, mas é um consolo de que mesmo em nossos altos e baixos, Deus está ali conosco e nós não perdemos a nossa fé. Unidos com Cristo, somos livres para servir a Deus e servir com alegria, pois Ele nos deu tudo quando não tínhamos nada a oferecer. Mas hoje, graças a Cristo, queremos oferecer as nossas vidas como um constante louvor àquele que nos deu tudo, nos deu a vida eterna. Amém. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que faço eu não quero, não. Eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: quem me livrará de mim, desse corpo de condenação? Se o bem que eu quero eu não faço, e o mal que faço eu não quero, não. Sigo nessa perdição. De graça Deus mandou o recado, seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim, trocar a glória por condenação? Pagou por todos meus pecados, me amou, me livrou. Se vivo é porque Ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu o meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a Ti, Teu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim Sua vida, minha vida. Minha vida, sua vida. De graça Deus mandou o recado, seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim, trocar a glória por condenação? Pagou por todos meus pecados, me amou, me livrou. Se vivo é porque Ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu o meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a Ti, Teu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim Sua vida, minha vida, minha vida, Sua vida.
convido vocês a orarmos. Querido Deus e misericordioso Pai, Criador do Universo, a quem devemos nossa existência. Graças te damos, Senhor, por mesmo em meio aos altos e baixos da nossa fé, nos manteres a fé salvadora. Te louvamos, Senhor, pois nos revestiste de Cristo no batismo, nos revestiste da sua obediência e perfeição, e também nos uniste à sua morte que nos deu a vida. Desejamos e pedimos o teu auxílio, para que nossas vidas possam refletir a alegria da salvação que veio até nós por tua infinita misericórdia. Mantém-nos sempre esta fé, envia o teu Espírito Santo para que nos santifique e faça de nossas vidas um constante louvor a ti, gracioso Deus. Pedimos que continues abençoando nossa igreja, para que mesmo em meio às dificuldades que o mundo passa, possamos continuar a anunciar a tua salvação com fidelidade à tua palavra. Abençoa nossas famílias, amigos e vizinhos. Dê a estes saúde e comunhão contigo, Senhor. Protege-nos nesta semana de todos os perigos e abençoe nossos afazeres. Tudo isso te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos amigos, assim vamos encerrando mais um momento devocional. Tenham todos uma abençoada semana. Nesta quarta-feira nós tivemos uma reunião com todas as diretorias da paróquia e das congregações e achamos mais sensato, devido às circunstâncias da saúde pública em nossa região, de postergarmos os nossos cultos para o mês de agosto. Nós vamos manter vocês informados quanto ao dia, se ele chegar, se for possível fazer o culto devido às circunstâncias, e comunicaremos a todos vocês. No mais, peço que orem pela nossa igreja, para que a palavra continue sendo pregada, para que nós não nos endividemos tanto nesse período, e que Deus mande suas bênçãos para que o melhor trabalho seja feito aqui. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem com Deus, até mais.